Olá, meus amigos e minhas amigas. Nossos assuntos de hoje vão da Ucrânia ao Oriente Médio, passando pela Coreia e Austrália. Tem muita coisa para falar. Enquanto a Ucrânia tenta se defender dos avanços de Moscou, atravessando a fronteira e atacando dentro do território russo, a Alemanha entra num grupo de monitoramento na Coreia, deixando o pessoal do norte bem irritado. Do outro lado do mundo, a Austrália e Estados Unidos conversam sobre submarinos nucleares e também sobre a China. E como se não bastasse, Israel e Líbano trocam farpas, com o Irã tendo um bate-papo com a Rússia sobre como responder a Israel. Bom, vamos ao vídeo. Então, gente, a defesa aérea ucraniana disse que conseguiu derrubar vários mísseis e drones durante essa noite. Eles falaram que interceptaram 2 mísseis balísticos que podem ser do tipo Iskander-M ou KN-23, além de 2 mísseis de cruzeiro KH-59, e isso sem contar 15 drones de ataque. Na capital Kiev, a situação também ficou tensa. Moradores contaram que ouviram explosões tarde da noite na segunda-feira. As autoridades informaram que as unidades de defesa aérea conseguiram interceptar os mísseis que estavam chegando. Um representante da Força Aérea Ucraniana disse que a Rússia lançou 4 desses mísseis balísticos no total. Mas eles só mencionaram ter derrubado 2, não explicaram o que aconteceu com os outros. O governador da região de Kiev, Ruslan Kravchenko, informou que não houve ataques diretos em áreas residenciais ou infraestruturas críticas. Serhiy Popko, que é o chefe das autoridades militares de Kiev, falou que, pelos relatos, não houve feridos nem danos graves. E não foi só em Kiev. Lá no sul, na região de Mykolaiv, o governador informou que a Força Aérea destruiu 13 drones Shahed sobre a área. Gente, mas parece que os russos também estão sofrendo com a presença do inimigo em seu território, com incursões ultrapassando a fronteira. Os próprios russos informaram que a Ucrânia fez um ataque na fronteira sul. Eles disseram que tiveram que mandar reforços para ajudar a conter centenas de combatentes que estavam com tanques. O interessante é que, no começo, um governador russo disse que eles tinham conseguido repelir os atacantes, mas depois o Ministério da Defesa da Rússia soltou um comunicado falando que a luta ainda estava acontecendo. Veja o que disseram no comunicado. As tropas que protegem a fronteira, junto com unidades do FSB, que é o Serviço de Segurança Russo, estão repelindo ataques e atirando contra o inimigo na área da fronteira e contra reservas ucranianas na região de Sumy. A Rússia também falou que está usando aviões de guerra para atacar veículos blindados ucranianos e que mandou suas próprias reservas para a área do conflito. Agora, do outro lado, o Estado-Maior ucraniano falou sobre ataques russos em vilarejos da fronteira, mas não mencionou nenhuma operação ofensiva ucraniana na região. É importante dizer que as regiões russas perto da fronteira têm sofrido ataques ucranianos ao longo da guerra. Às vezes também acontecem incursões de grupos russos que são contra o Kremlin e lutam do lado da Ucrânia. A Rússia disse que 300 combatentes ucranianos com tanques participaram desse ataque contra unidades russas na fronteira, isso em 2 cidades na região de Kursk. O governador interino de Kursk, Alexei Zminov, falou que os soldados russos e as forças do FSB conseguiram repelir um ataque ucraniano, mas que a situação na fronteira continua difícil. Ele também disse que 2 civis russos morreram e 18 ficaram feridos. Enquanto isso, o governador da região de Kharkiv, Olesy Nerubov, disse que houve um ataque de míssil russo na cidade nesta terça-feira. Ele falou que o ataque danificou uma clínica médica e feriu pelo menos 5 pessoas. Nerubov também comentou que as forças russas usaram um míssil balístico Iskander neste ataque da manhã. Segundo ele, o ataque acabou danificando dezenas de carros, alguns prédios residenciais e até alguns edifícios administrativos. As autoridades locais tinham falado mais cedo que esse ataque russo na parte central da cidade acabou causando um incêndio. É importante entender, gente, que Kharkiv fica bem perto da fronteira com a Rússia, fica a menos de 30 quilômetros. E é claro, desde que a guerra começou em fevereiro de 2022, a Rússia tem atacado bastante essa cidade. Bom, em meio a isso tudo, um dos principais oficiais russos mandou um recado para a Ucrânia. Ele disse que quanto mais a Ucrânia demorar para entrar em negociações de paz, mais difíceis vão ser as condições para o povo ucraniano. Mas vocês sabem que a Rússia está dizendo que para ter negociações, a Ucrânia tem que ceder um pedaço de território, que é mais ou menos 1/5 do território ucraniano. Boa parte desse território reivindicado já está sob o controle das forças russas. Além disso, a Rússia quer que a Ucrânia desista de qualquer chance de entrar na OTAN. Mas como vocês já sabem, a Ucrânia já disse que não aceita essas condições de jeito nenhum. Sergei Shoigu, que hoje é o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, mas que, como vocês lembram, até pouco tempo atrás era o poderoso ministro da Defesa do Putin, disse que desde que Putin propôs os termos de paz em 14 de junho,
A Ucrânia perdeu 420 quilômetros quadrados de território e muitas vidas. Segundo ele, a janela de oportunidade para a Ucrânia está se fechando. E a Ucrânia não respondeu e vai perder mais território ainda se demorar a responder. Shoigu também criticou o que ele chamou de ilusões do regime de Kiev. Ele acha que os ucranianos estão esperando que os europeus organizem outra cúpula de paz bonita, onde todos os problemas internos da Ucrânia vão se resolver sozinhos. E ele diz que essas ilusões estão custando caro para o povo ucraniano. Mas parece que Zelensky não está levando as ameaças a sério. Ele disse hoje que a Ucrânia está colocando mais dinheiro no seu programa de mísseis, numa tentativa de diminuir a diferença de capacidade com a Rússia. Desde o início do conflito, a Ucrânia vinha focando bastante na produção de drones de ataque de longo alcance. Mas agora eles estão tentando aumentar a produção interna de armas como o Neptune. Esse é um míssil antinavio ucraniano que também pode atacar alvos em terra. Veja o que Zelensky escreveu no Telegram sobre isso. Mais recursos foram alocados para o nosso programa de mísseis. Mais mísseis produzidos internamente estão por vir. Mas ele não deu mais detalhes além disso. Em julho, Zelensky já tinha falado que a Ucrânia estava trabalhando para depender menos de mísseis fornecidos pelos aliados, inclusive os mísseis de defesa aérea. É importante lembrar que a Ucrânia tem dependido muito da ajuda militar de seus parceiros ocidentais durante essa guerra. E uma das limitações que isso traz é a dificuldade que Kiev tem para conseguir autorização do Ocidente para atacar o território russo mais distante da fronteira com as armas cedidas pelo Ocidente. Bom, gente, enquanto isso, na Ásia, Taiwan leva a sério os riscos iminentes de perder sua soberania para a China. O orçamento de defesa da ilha está previsto para atingir um novo recorde de quase 20 bilhões de dólares, isso no próximo ano. Essa decisão tem o objetivo de fortalecer a autossuficiência defensiva da ilha e aumentar a cooperação com os parceiros. Quem trouxe essa informação foi o próprio presidente de Taiwan, Lai Ching-te, na última terça-feira. Desde que ele assumiu o cargo em maio, Lai tem enfrentado ataques pessoais constantes da China, que acabou rotulando ele como separatista. Inclusive, logo após sua posse, Pequim realizou exercícios militares ao redor de Taiwan. Ainda na Ásia, a Coreia do Norte não ficou nada satisfeita com a política externa de Berlim na região. É que a Alemanha acabou de entrar para o Comando das Nações Unidas, um grupo liderado pelos Estados Unidos. Esse comando ajuda a monitorar a fronteira entre as duas Coreias, que, como sabemos, é muito fortificada. A agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a KCNA, disse que o país está afirmando que essa entrada da Alemanha no grupo vai aumentar as tensões na região. Eles estão acusando os Estados Unidos de tentar criar uma versão asiática da OTAN. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte falou o seguinte: os Estados Unidos estão tentando reviver a função do comando da ONU, que já deveria ter acabado no século passado. O objetivo é transformar o comando da ONU em uma segunda versão da OTAN, só que na Ásia. Do outro lado, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que essa decisão mostra que a Alemanha acredita que a segurança na Europa está ligada à segurança na região do Indo-Pacífico. Mas é claro, a Coreia do Norte não está vendo isso com bons olhos. O ministro norte-coreano disse que a entrada da Alemanha nesse comando vai piorar a situação militar e política na Península Coreana e no resto da região. Eles ainda falaram que a Alemanha será totalmente responsável pelas consequências. Enquanto isso, os ministros de Defesa e Relações Exteriores da Austrália e dos Estados Unidos vão se reunir para conversar. E sabem quais são os principais assuntos? A China, as mudanças climáticas, a competição estratégica no Pacífico e o projeto de submarino nuclear AUKUS. A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, e o ministro da Defesa, Richard Marles, da Austrália, já tiveram reuniões em Washington na segunda-feira. Eles falaram sobre como o papel dos marines americanos na Austrália está crescendo e sobre a cooperação na indústria de defesa. O Marles disse que a presença militar dos Estados Unidos na Austrália está crescendo bastante e que essa cooperação sob a bandeira do AUKUS vai resultar em 3 submarinos nucleares para a Austrália na próxima década. A embaixadora dos Estados Unidos na Austrália, Caroline Kennedy, falou na TV que eles também vão discutir sobre a China e as mudanças climáticas. Bom, fazendo um link com a Rússia, vamos atravessar o Mediterrâneo. Como assim? É que o presidente russo Vladimir Putin pediu ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, para evitar ataques contra civis israelenses. Isso vem depois que Israel, embora não tenha admitido, matou um líder do Hamas em Teherã. 2 fontes iranianas importantes falaram sobre isso.
A mensagem foi entregue na segunda-feira por Sergei Shoigu, que é o secretário de Segurança Nacional da Rússia. Ele se encontrou com o novo presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, em Teherã. Mas parece que as coisas vão além disso. Parece que a preocupação de Putin tem relação com algo a mais. Bom, segundo o New York Times, o Irã pediu à Rússia sistemas avançados de defesa aérea. Claro que essas armas têm grande importância, pois elas diminuem a vantagem de Israel, que é a de poder atacar livremente sem que seja atacado seriamente. Como assim? Bom, todos sabemos que, apesar do alto custo e de não ser ilimitado, o poder de defesa do Iron Dome, o domo de ferro para se defender de ataques com mísseis, é excelente. O Irã, lógico, quer também ser capaz de se defender dos ataques de Israel contra o interior de seu território. Duas fontes iranianas confirmaram esse pedido e disseram que a Rússia já começou a transferir alguns equipamentos. O Irã também pediu à Rússia para entregar aviões de caça Sukhoi Su-35. Isso foi dito por duas fontes iranianas que estão por dentro da reunião em Teherã. O Kremlin não comentou nada sobre isso, mas a agência de notícias RIA disse que Shoigu falou sobre a morte do líder do Hamas durante sua visita a Teherã. As fontes disseram que Moscou está tentando pedir ao Irã para ser cauteloso, mas ao mesmo tempo condena a morte do líder do Hamas como um assassinato muito perigoso. Fica claro que nem Estados Unidos, nem Irã e nem a Rússia ganhariam com uma guerra generalizada no Oriente Médio. Mas os ataques não param. Hoje, terça-feira, aviões de guerra israelenses voavam bem baixo sobre Beirute, a capital do Líbano. Eles fizeram vários estrondos que chegaram a sacudir as janelas da cidade. Isso aconteceu poucos minutos antes do líder do Hezbollah fazer um discurso. O barulho foi tão alto que os moradores correram para abrir as janelas para evitar que o vidro quebrasse. Alguns até foram para as sacadas para tentar ver os aviões. O líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, disse que esses estrondos eram para provocar as pessoas que estavam reunidas para assistir ao seu discurso. Ele estava falando sobre o aniversário de uma semana da morte de um comandante militar do grupo, que foi morto por Israel. Mais cedo, o Hezbollah disse que lançou vários drones de ataque contra 2 locais militares perto de Acre, no norte de Israel. Eles também atacaram um veículo militar israelense em outro lugar. O exército de Israel disse que identificou alguns drones hostis vindo do Líbano e derrubou um deles. Mas parece que 7 pessoas ficaram feridas e uma em estado grave. O exército israelense disse que as pessoas se machucaram porque um interceptor errou o alvo e caiu no chão. Em resposta, Israel atacou 2 instalações do Hezbollah no sul do Líbano. Gente, quando eu falei ontem da imaturidade de estadista, é disso que eu falo também. É que o que a gente está vendo é uma mentalidade infantil que lembra aquelas briguinhas de crianças de 6, 7 anos. Tipo, eu bati por último. Aí o outro fala, então toma. Pá! Foi eu que bati por último. Enquanto isso, tem muita gente preocupada que realmente essas atitudes possam levar a uma guerra maior no Oriente Médio. O Hezbollah prometeu vingança pela morte de seu comandante e o Irã disse que vai responder ao assassinato do líder do Hamas em Teherã na semana passada. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.